Alô, meus queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem esteja assistindo. Meu nome é professor Silvio Soares, você já me conhece, estou aí na disciplina do Direito das Relações de Consumo, ou também conhecido como Direito do Consumidor. E sabemos que as aulinhas que nós estamos preparando agora, ou aulões, são situações e conteúdos respaldados para o nosso concurso do Banco do Brasil, que eu tenho certeza que o aluno lá que estará competitivo e com certeza irá galgar e chegar ao seu objetivo, que é, com certeza, pessoal, com muita certeza, ter a sua aprovação junto ao Banco do Brasil. Então, para isso, é claro que vocês têm várias disciplinas a estudar e aqui também o direito do consumidor. Nós sabemos que são poucas questões cobradas no decorrer dos concursos do Banco do Brasil que nós acompanhamos, mas nós sabemos também que temos que buscar estar atualizado, buscar estudar todas as disciplinas, porque às vezes por uma questão que seja, você pode ficar atrás do seu concorrente, Você pode ficar atrás de outro aluno e perder a sua vaga, ou ficar numa situação de classificação inferior e ficar aguardando o chamamento para que você possa exercer esse cargo no qual você está buscando almejar. Então notem, pessoal, que hoje nós iremos dar uma continuidade. Se vocês já observaram, no decorrer dos nossos vídeos, nós não estamos seguindo uma sequência de artigos. O professor Silvio Soares buscou aqui no decorrer das aulas estabelecer os pontos que acredito eu ser os pontos principais, pontos que têm grandes tendências de serem cobrados no concurso do BBB, do Banco do Brasil de vocês. Bacana, pessoal? Então a nossa aulinha de hoje, ela terá um respaldo no direito de arrependimento, Falaremos um pouquinho também sobre as cláusulas abusivas, orçamento, cobranças de dívida de consumo, SPC e Serasa. E falaremos um pouquinho também, aproveitando a oportunidade, sobre um instituto chamado e conhecido de desconsideração da personalidade jurídica. Poxa, professor, o que é isso? É um xingamento? Não, meus queridos alunos. É um tema que eu acho interessante. É bom que vocês estejam antenados, porque lá vai que o concurso cobre alguma questão relacionada à desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa. Então, vamos lá dar esse pontapé inicial na nossa aula de hoje e começarmos o nosso conteúdo com o primeiro que eu separei para vocês, que é o famoso xingamento. A famosa desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa. Professor, primeiro ponto, onde eu irei localizar essa situação dentro do Código de Defesa do Consumidor? Fácil, pessoal. Nós temos o artigo 28 caput do Código de Defesa do Consumidor, que é a nossa Lei 8.078 de 1990, que irá falar com tranquilidade e estabelecer a conceituação de uma desconsideração da personalidade jurídica. Esta desconsideração da personalidade jurídica nada mais é, pessoal, que a quebra do patrimônio da empresa, quando a empresa já está o quê, sem patrimônio. Quando a empresa, o seu polo passivo, ou seja, as suas dívidas, já sobreporam o seu capital, já sobrepôs o quê, pessoal? O seu patrimônio, o seu dinheiro. Ou seja, colocando em palavras mais simples, quando a empresa já não tem mais condições de estar arcando o pagamento das suas dívidas, Então nós chamamos o quê? Que a empresa se encontra, ou está breve a se encontrar, num estado de insolvência, falta de condição financeira. E aí que entra o instituto da desconsideração da personalidade jurídica. É quando, meus queridos alunos, um credor que não consegue mais receber da empresa, porque a própria já não contém patrimônio, já não possui condições financeiras, ele pode buscar judicialmente, claro, requisitando uma determinação do magistrado, para que ele consiga atingir o patrimônio particular dos sócios. Então, a desconsideração da personalidade jurídica nada mais é que isso. É quebrar a personalidade da empresa para que aquela dívida venha atingir o patrimônio particular dos seus respectivos sócios. Olha que interessante. Poxa, professor,
Então é um nome gigantesco com uma conceituação super simples, é isso mesmo. E o artigo 28 caput já nos traz essas características para que a gente tenha a possibilidade de assimilar esse conteúdo e buscar obter êxito e acerto, é claro, né, meus queridos alunos, em relação às questões que possam vir a ser cobradas no decorrer do concurso público de vocês. Banco do Brasil está aí, está prévio aí, edital, e nós temos que estar devidamente preparados para isso. Vamos fazer então a leitura do caput do artigo 28 para que nós tenhamos uma maior noção sobre esse artigo? Artigo 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, ou também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Olha, o que estabelece o caput do artigo 28? Simplesmente características das quais nós, credores, tenhamos a possibilidade de buscarmos atingir o patrimônio particular do sócio. Então, se a empresa não tem mais condições, em virtude de uma insolvência, por má administração, alteração do contrato ou estatuto social, infração da lei, ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato, são situações, pessoal, que estabelecem a busca do recebimento dentro do patrimônio particular dos sócios. Então é fácil, pessoal, não tem como confundir. A desconsideração da personalidade jurídica é simplesmente isso, atingir o patrimônio particular dos sócios. Mas o que acontece? Não paramos por aí. Por que o professor Silvio trouxe o quadro em branco aqui? Porque eu quero aproveitar essa oportunidade, porque nós não sabemos, né? Lá está direito do consumidor, muitas vezes lá, né, no edital do concurso. Mas esta desconsideração da personalidade jurídica, ela também ocorre em uma outra área do direito, que é o conhecido e famoso direito civil. Olha que interessante. Então vamos fazer aqui, estabelecer uma tabelinha, pessoal, e uma divisão, para que nós não tenhamos nenhum tipo de dúvida caso caia no seu concurso público. Professor, por que eu tenho que saber que a desconsideração da personalidade jurídica ocorre no Código de Defesa do Consumidor e por que a desconsideração da personalidade jurídica ocorre no Código Civil? Pessoal, nós temos que saber porque as duas seguem o mesmo objetivo, que é atingir o patrimônio particular dos sócios. Mas, para chegarmos a atingir esse patrimônio particular dos sócios, nós temos diferentes pontos, diferentes caminhos. Então, no Código Civil será uma forma e no Código de Defesa do Consumidor nós teremos outra forma. Então, por isso que é bom nós já aproveitarmos essa aulinha para nós estabelecermos essa diferenciação. E é claro, né, pessoal, para que vocês consigam efetivamente acertar qualquer questão relacionada ao tema. Então vamos lá para o primeiro ponto. Código de Defesa do Consumidor, o nosso famoso CDC, Lei 8.078 do ano de 1990. Do outro lado, nós temos o quê, meus queridos alunos? O Código Civil, né? O que é esse Código Civil? Código Civil é a nossa lei geral, né, que vocês provavelmente já estudaram para outros concursos públicos. Qual que é o Código Civil, o número da lei, professor? Lei 10.406 do ano de 2002. Né? Vocês se lembram que nós tivemos, né, a reforma do nosso Código Civil? Tínhamos o antigo, que era de 1916, no qual nós tivemos a entrada em vigor do nosso novo código, que é o novo Código Civil, Lei 10.406, ingresso no ano de 2002, que veio a entrar em vigor no ano de 2003. Certo, pessoal? Publicou 2002, 2003 nós já tínhamos o nosso novo código no Brasil. Fantástico. Mas, professor, quais seriam as diferenças que nós iremos observar para que não erremos nenhuma questão relacionada à desconsideração da personalidade jurídica? Fácil e rápido, pessoal. Primeiro ponto que eu quero que vocês guardem.
Para desconsiderar a personalidade jurídica, ou seja, para quebrar, certo, a personalidade da empresa e atingir o patrimônio particular do sócio, para você receber aquela dívida que a empresa possui contigo, nós iremos analisar aqui no Código de Defesa do Consumidor o nosso artigo 28. É o artigo, pessoal, que nós acabamos de fazer a leitura. Lá estabelece as características, as possibilidades para que eu possa atingir o patrimônio particular desses sócios. Já lá no Código Civil, na Lei 10.406, nós teremos o artigo 50. Então, quando vocês forem lá, pessoal, estiverem estudando, olhem com tranquilidade, observem as duas leis. Quem já está com o Vadimeco ou quem está aí do lado da internet, é só lançar o número da lei ou colocar aí na busca o nome Código Civil. No artigo 50, nós teremos em seu caput, em seu início, em sua cabeça, a conceituação estabelecida sobre a figura da desconsideração da personalidade jurídica no Código Civil. Então vamos lá. Primeiro passo, sabermos os artigos. Aprendemos artigo 28 aqui, artigo 50 aqui no Código Civil. Perfeito, professor. Mas quando eu conseguirei desconsiderar a personalidade jurídica? Olha que interessante. Primeiro passo. Aqui, pessoal, essa questão já foi cobrada em alguns concursos públicos. Concursos já perguntaram o seguinte: qual é o rol estabelecido para desconsiderar a personalidade jurídica no Código de Defesa do Consumidor? Olha, isso aí caiu. É claro, né, em questões de múltipla escolha. E lá vinha falando o seguinte, uma falava que o rol era exemplificativo. A outra alternativa estabelecia que o rol era taxativo. Professor, o que é isso? Rol exemplificativo, rol taxativo. Primeiro, pessoal, quando nós falamos em um rol exemplificativo, são situações que são situações das quais podem se utilizar daquelas alternativas existentes. Mas como ele é exemplificativo, poderá ter outras alternativas que não estão previstas de forma explícita na lei, certo? E essas outras formas podem vir a ser aplicadas e não trará nenhuma ilegalidade. Agora, quando eu falo em rol taxativo, pessoal, é de ser taxado, ou seja, só irá acontecer aquela situação se nós tivermos com aquelas características específicas. Olha que interessante. Então, rol taxativo, taxa. Rol exemplificativo, amplo e aberto. E aí, qual seria o rol estabelecido para que eu pudesse desconsiderar a personalidade jurídica de uma determinada empresa perante o Código de Defesa do Consumidor? Olha lá, pessoal. O rol estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, ele é considerado hoje, pessoal, um rol exemplificativo. Por quê, professor? Além de todas aquelas situações que nós lemos no artigo 28 caput, aonde eu tenho a possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica, né? Pode o quê, né? Acontecer outras situações que não se encontram lá no caput, certo? Ou seja, hoje, para que nós tenhamos a possibilidade de quebrar a personalidade jurídica da empresa e atingir o patrimônio particular dos sócios em uma relação de consumo perante o Código de Defesa do Consumidor, basta que o consumidor demonstre, pessoal, que de alguma forma a empresa criou obstáculos para ressarcir esses prejuízos, para pagá-lo. Então, aqui, pessoal, o rol estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, ele é meramente exemplificativo. Então, guardem essa palavrinha. Desconsiderou a personalidade jurídica no Código de Defesa do Consumidor ou quando vem a figurinha consumidor, o rol é conhecido e determinado como rol exemplificativo. Já aqui, pessoal, junto ao nosso Código Civil, o rol muda um pouquinho. Aqui no Código Civil, o rol é conhecido como rol taxativo. Por que um rol taxativo, professor? Aqui no Código Civil, para que exista a possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica de uma determinada empresa, desculpa, pessoal, o credor, que é aquele que está buscando desconsiderar, ele terá que comprovar uma das duas situações que nós iremos colocar.
Quais são essas situações? Quais são essas características, professor? Essas situações elas já se encontram no artigo 50 caput do Código Civil. Então não precisa você decorar. E quais são essas situações, professor? Primeiro, só haverá desconsideração da personalidade jurídica no Código Civil se o credor conseguir comprovar um abuso de poder. E esse abuso de poder, pessoal, ele será determinante em duas situações. Pelo desvio de finalidade da empresa, ou mesmo ou pela confusão patrimonial. Desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Notem, pessoal, que essas formalidades de abuso de poder só trarão a desconsideração se eu comprová-las. Ah, professor, se na prática estiver lá no concurso público, não houve a comprovação, não houve a possibilidade de comprovação de uma dessas características. Esqueça, você não terá a quebra da personalidade da empresa atingindo o patrimônio particular do sócio. Não terá. Não terá. Sério, professor, sério. Se for no Código Civil, é obrigatório. Vocês gravaram isso? É obrigatório. Então, repetindo, falei em desconsideração no Código Civil, lembre-se, no abuso de poder pela desvio de finalidade ou pelo confusão patrimonial. Tá lá. É característica obrigatória para que tenhamos a possibilidade de atingir o patrimônio particular dos sócios. Beleza? E aqui, professor, no Código de Defesa do Consumidor, como que funciona? Pessoal, aqui super simples. No Código de Defesa do Consumidor, basta que o consumidor demonstre prejuízos. Olha aqui, no Código de Defesa do Consumidor, não precisa demonstrar confusão patrimonial, desvio de finalidade. No Código de Defesa do Consumidor, basta que o consumidor demonstre que a empresa está criando barreiras, provocando prejuízos para aquele ressarcimento. Ponto final. Comprovou que a empresa está produzindo barreiras, no intuito de não ressarcir esses valores que deve a você, empresa, ou a você, pessoa física, nós teremos a desconsideração da personalidade jurídica. Certo, pessoal? Então não esqueça, aqui eu tenho um rol taxativo, aqui eu tenho um rol meramente exemplificativo. Por que meramente exemplificativo? Por essas situações. Basta que eu demonstre as barreiras provocadas pela empresa para que haja o meu ressarcimento. Aqui, pessoal, preste atenção, haverá a desconsideração da personalidade no Código Civil quando eu vier a comprovar o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Então não tem erro, é fácil. E para finalizarmos essa primeira parte, ainda falta um detalhe que não podemos deixar de citar. Todo mundo já anotou aí, né? Outro detalhe importantíssimo que já veio a ser cobrado em concursos públicos. Então tomem cuidado, vocês concurseiros do Banco do Brasil, tem que estar antenados. Já tivemos questões que já vieram a ser cobradas perguntando o seguinte: como é chamado, como é conhecido a teoria para a desconsideração da personalidade jurídica no Código de Defesa do Consumidor? Como é chamado ou qual é o nome da teoria aplicada à desconsideração da personalidade jurídica no Código de Defesa do Consumidor? Pessoal, mole, fácil, não tem como esquecer. Essa teoria da desconsideração da personalidade jurídica no Código de Defesa do Consumidor é chamada de teoria menor. Então, na hora que você vê o nome teoria menor, lembre-se do Código de Defesa do Consumidor. Lembre-se da desconsideração da personalidade jurídica lá no CDC. Bacana? Mas, professor, e como fica então o Código Civil? O Código Civil também possui uma teoria para desconsiderar a personalidade?
positivo. Se aqui nós chamamos de teoria menor, qual é o nome aplicado à desconsideração da personalidade jurídica junto ao Código Civil? Fácil, né, pessoal? Num critério de lógica, nós teríamos aqui a teoria, desculpe, pessoal, teoria maior. Olha que interessante. De um lado, então, eu observarei a teoria menor e do outro lado, observarei a teoria maior. Professor, como que eu faço para mim não confundir no dia do concurso? Quando eu falo em Código de Defesa do Consumidor, lembre-se, é uma lei especial. Então, a maioria das leis especiais são pequenas, minúsculas, né, em relação às nossas leis gerais. Então, quando eu falo em Código de Defesa do Consumidor, lembra de pequeno. Pequeno você lembrará de menor. Então, qualquer questão que fale sobre a desconsideração da personalidade jurídica e traga o nome da teoria apontada para tal, lembre-se, Código de Defesa do Consumidor pequeno, então eu tenho a teoria menor. Quando eu falo em Código Civil, que é a legislação geral que nós temos, aplicada a todas as situações privadas, nós teremos a teoria maior. Então, Código Civil gigante, teoria maior. Código de Defesa do Consumidor pequeno, teoria menor. Bacana, pessoal? Então, esse era o primeiro ponto que eu queria passar hoje na aulinha para vocês, para que vocês fiquem super antenados a questões relacionadas à desconsideração da personalidade jurídica junto ao nosso Código de Defesa do Consumidor e também junto ao nosso Código Civil. Não tem como eu falar de uma e não trabalhar com a outra. Porque se eu falo do Código de Defesa do Consumidor e não cito o Código Civil, lá vai que o concurso cobre de vocês. Você vai falar, poxa, o professor Silvio não falou sobre esse assunto. Poxa, perdi a questão no concurso. Não pode, pessoal. O nosso objetivo é trabalharmos com os pontos principais para que você tenha a possibilidade de obter êxito junto a essas questões, ter um aproveitamento 100%. Este é o nosso objetivo aqui da LAC Concurso. A LAC, pessoal, vai fazer com que você seja aprovado no Banco do Brasil. Basta que você tenha, né, foco, né, persista e estude. Com certeza o seu lugarzinho já está guardado junto ao Banco do Brasil. Mas vamos parar de falar aqui, né? Vamos voltar para a nossa aula. Terminamos o conteúdo de hoje? Não. Teremos ainda mais conteúdos, né, relacionados à situação que nós acabamos de trabalhar. Além da desconsideração da personalidade jurídica, eu também trouxe, pessoal, um outro ponto importantíssimo, hoje vislumbrados no nosso artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor. Professor, qual que é a importância desse artigo 40? O artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor, ele trabalha com a situação do famoso orçamento prévio. O que é isso, professor? O orçamento prévio, meus queridos alunos, né, é aquele vínculo estabelecido muitas vezes entre as partes em relação a uma prestação de um futuro serviço. Quando alguém vai lá na sua casa, por exemplo, né, fazer um orçamento para a inclusão de uma área na frente da sua casa, ou o orçamento para a inclusão de uma piscina no fundo da sua residência. Tudo hoje, pessoal, nós temos que vincular ao artigo 40. Temos que vincular que esse orçamento prévio estabelecido, ele não pode ficar somente boca a boca, no famoso orçamento verbal. Ele tem que ser estabelecido de forma expressa, tem que estar escrito, meus queridos alunos, para que tenhamos a possibilidade, o quê? De acertar as questões relacionadas ao tema. Então vamos fazer a leitura do artigo 40, só para que a gente tenha o quê, pessoal? Uma noção do significado e importância do orçamento prévio para os nossos estudos. Artigo 40. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor o orçamento prévio. Então notem, pessoal, já temos uma determinação no próprio caput na primeira linha. É obrigatório a entrega do orçamento prévio, né, onde o fornecedor tem que estabelecer essa obrigatoriedade de entregar o orçamento, discriminando o valor da mão de obra, dos materiais, equipamentos a serem empregados,
as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços. Então, notem, pessoal, que é obrigatório a entrega do orçamento. Por isso, nós falamos que tem que estar da forma expressa, escrita, entregue em suas mãos, estabelecendo mão de obra, os materiais que irão ser gastos nessa obra, né, que muitas vezes é trazido pela própria pessoa que está construindo. E também, pessoal, principalmente, um ponto que nós acabamos de falar, que não poderemos esquecer, que é a data de início desses trabalhos e a data de finalização. É importantíssimo que tenhamos essa situação, data de início e data de finalização. Por quê, professor? Eu tenho como cobrar deste profissional. O profissional não terminou a obra, vou pegar meu orçamento prévio e mostrar para ele. Ou muitas vezes até ingressar com uma medida jurídica, uma obrigação de fazer na esfera judicial para que aquela parte cumpra o que foi estabelecido no orçamento prévio. Bacana, pessoal? Outro ponto importante do artigo 40 que não poderemos esquecer, previsto já no parágrafo 1º desse artigo. Salvo estipulação em contrário, o valor do orçamento ou valor orçado terá validade, certo? Pelo prazo de 10 dias, contados o seu recebimento pelo consumidor. Pessoal, aqui eu quero que vocês tomem bastante cuidado também. Salvo estipulação em contrário. Então, se nós dizermos que os 10 dias, ele é regra no CDC, é pegadinha, tá? Porque os 10 dias, pessoal, ele só será estipulado se não houver acordo entre as partes. Por isso que fala assim, salvo o acordo entre as partes, será estabelecido o prazo de 10 dias. Então, quero que vocês entendam da seguinte forma. Eu posso estabelecer, então, o prazo de 1 dia, validade de orçamento? Posso. 24 horas, professor, posso? Posso. 36 horas, professor, posso. 5 dias? Posso. Agora, se houver uma omissão em relação a esse prazo, poderemos recorrer ao artigo 40, parágrafo 1º, que aí sim eu posso aplicar os 10 dias de validade deste respectivo orçamento prévio. Bacana, pessoal? Então vamos lá. Parágrafo 2º. Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contratantes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. Ótimo, pessoal. Apresentou o orçamento prévio, as partes aceitaram os mesmos, pode ser alterado? Já foi pergunta de concursos antigos do Banco do Brasil. O orçamento prévio foi feito, foi entregue bonitinho, as partes aceitaram. Dias depois, uma das partes queria alterar o contrato. Pode, pessoal? Pode. Ué, depois que feito o contrato, professor, depois determinado com o orçamento prévio, não pode ser alterado. Mentira! Pode ser alterado, sim, desde que nós tenhamos o quê? O consenso entre as partes e não a alteração unilateral, ou seja, alteração somente em uma das partes. Então, uma das partes pode chegar, conversar com a outra e reivindicar a alteração de determinada cláusula ou termo estabelecido dentro do nosso orçamento prévio. Beleza, pessoal? Então vamos lá para o parágrafo 3º. O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio. Perfeito, pessoal. Se houver a terceirização daquele serviço que você contratou junto ao seu respectivo orçamento prévio, não correrá por risco a vocês, correrá aquele que você contratou. Porque isso acontece muito na prática, né? O mestre de obras vai lá na sua casa, verifica tudo, faz o orçamento prévio, ele entrega. Aí na hora de vir construir, ele não vem, ele manda um terceiro ou um quarto, sem problema nenhum. Isso não exclui a responsabilidade em relação àquele que você veio a contratar. Beleza? Ele será o personagem principal da sua história e o personagem principal quanto aos graus de responsabilidade atribuídos a esse determinado bem móvel ou imóvel que você possa vir a adquirir. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Além do orçamento prévio, que é super simples, eu queria passar para vocês, também tivemos outros pontos que eu trouxe na nossa aulinha de hoje. E o segundo ponto, pessoal, é em relação às cobranças de dívida de consumo.
Como assim, professor? Cobranças de dívida de consumo. Pessoal, outro ponto importantíssimo, né? Principalmente vocês aí que vão fazer concurso do Banco do Brasil. Quem nunca recebeu uma cobrança pelo telefone? Quem nunca recebeu uma cobrança via cartinha, via R, aviso de recebimento? Professor, já recebi, né? O outro lá fala, professor, muitos anos atrás, mas já recebi. Aí tá. O artigo 42, pessoal, estabelece regras para que eu, credor, possa cobrar, para que eu, credor, possa ter acesso a futuros valores, desde que de nenhuma forma traga constrangimento ou exponha o consumidor ao ridículo. Nenhuma, pessoal, nenhuma empresa, seja ela de cobrança ou não, poderá reivindicar o pagamento de uma dívida expondo você ao ridículo ou lhe trazendo constrangimento. Professor, e se houver isso na prática, cabe uma ação indenizatória? Com certeza. Mas eu devo lá, professor? Não interessa. O que nós poderemos trabalhar é a situação de tratamento que a empresa veio a produzir com você. E isso não pode, certo? Então tomem bastante cuidado nesse sentido, pessoal. Todos os credores têm o direito de cobrar, desde que a cobrança não extrapolem os limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Então vamos lá fazer a leitura do artigo 42 caput para nós termos essa noção. Artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Olha que interessante então, meus queridos alunos, né? Fiquem antenados naquele momento que alguém ligar para lhe cobrar, porque ele pode, é um direito que ele tem. Aquele que deve, com certeza, tem que pagar. Aquele que é credor tem o direito de cobrar, desde que essa cobrança não traga, certo, pessoal, prejuízo ao consumidor, exposição ao ridículo ou constrangimentos, porque isso pode vir a caber uma futura ação reparatória de danos morais. Poxa, professor, então mesmo devendo eu posso ingressar com uma ação? Pode, desde que, é claro, né, pessoal, tenhamos a possibilidade de observar um destratamento deste consumidor, né? Situações que passem, né, de situações vexatórias, humilhantes à figura do consumidor. Isso não pode. Nós temos também, pessoal, no artigo 42, um ponto importantíssimo que é o seu parágrafo único, que estabelece a seguinte situação. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito pelo valor igual ao dobro do que pagou, em excesso, acrescidos de correção monetária e juros, salvo hipótese de engano justificável. O que é isso, pessoal? Olha que interessante. Aqui, muitas pessoas desconhecem a legislação. Se tiver lá no concurso de vocês, preste atenção. Toda cobrança feita de forma indevida, certo? Ela não pode, certo, pessoal, expor o consumidor ao ridículo. Porque se ela expõe o consumidor ao ridículo, o que vai acontecer? Você, consumidor, sente constrangido. O constrangimento pode caber a reparação de dano moral. Perfeito. Mas, professor, eu paguei uma dívida onde o valor não é aquele. Eu paguei de forma exorbitante. Ou paguei um valor que eu não devia. Toda cobrança em excesso, você terá direito à repetição em dobro. O que significa isso, professor? Pessoal, todas as vezes que eu pagar uma dívida e essa dívida é indevida, eu tenho a possibilidade de buscar em juízo ou administrativamente uma repetição em dobro, ou seja, uma devolução em dobro sobre aquela dívida indevida paga. Professor, eu tenho a dívida com a instituição, mas o valor que ela cobrou naquele mês foi exorbitante, foi além do que eu devo. Você, consumidor, também tem o direito de buscar a repetição em dobro. A repetição em dobro, é claro, sobre o excesso. Esta é a pegadinha que já caiu no concurso público do Banco do Brasil em situações anteriores.
prestem bastante atenção. Você terá direito à repetição em dobro, desde que pago o valor em excesso ou pago dívida indevida. Ah, professor, então, por exemplo, se tiver uma questão lá, que eu fui cobrado de uma dívida que eu não devo, eu nunca tive relação àquela dívida, já posso simplesmente pela cobrança buscar a repetição em dobro? Não. Olha que interessante, o próprio parágrafo único do artigo 42, ele já é bem claro. Caberá a você a repetição em dobro sobre o valor, o quê, pessoal? Pago em excesso. O valor que você pagou em excesso. Se eu não pago dívida, como que eu vou pedir a repetição em dobro? Difícil, né, pessoal? Então, uma pegadinha. Já foi cobrado em concursos antigos e teve pessoas que caíram. O que eu quero que vocês lembrem lá, então? Só caberá a repetição em dobro sobre valores que eu já paguei em excesso ou de dívidas que eu paguei que são consideradas indevidas. É as características, né, que você necessita para atingir o que, pessoal? A repetição em dobro, ou seja, a devolução em dobro, tá? Quando eu falo em excesso, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Repetição em dobro do excesso. Olha um exemplo para facilitar. Muitas vezes as pessoas ficam meio confusas aí, meus alunos queridos. Todo mês eu pago uma dívida de R$100. Todo mês. É uma dívida devida. Eu tenho um contrato com aquela determinada prestadora de serviço. Só que um determinado mês veio a fatura no valor de R$200, certo? R$200. E eu naquela correria do dia a dia, pagando conta, peguei o boleto, paguei. Pá. 3, 4 dias depois, pego o boleto, estou lá organizando as coisas em casa e falo, poxa, tá errado aqui. Paguei uma fatura de R$200, sendo que a minha prestação de serviço é de 100. Estão me cobrando devidamente. Aí a pergunta, qual é o direito que o consumidor possui pelo artigo 42, parágrafo único? A repetição em dobro sobre o excesso pago. Então, se eu devia 100 e fui cobrado 200 e paguei, a repetição em dobro é em cima somente de 100. Então, em relação ao caso concreto, eu poderia buscar a devolução em dobro de R$100. Ou seja, eu poderia buscar a repetição no valor de R$200. Porque o que estava acontecendo, pessoal, que muitas vezes quando nós falávamos, o aluno poderia compreender o seguinte, repetição em dobro, professor, se eu paguei 200, eu quero 400. Tome cuidado. Só terá a repetição dos 200, nesse caso, por exemplo, se os 200 for uma dívida indevida. Se dentre esses 200, 100 é devido e 100 não é devido, eu busco a repetição somente em relação ao excesso. Beleza? Preste bastante atenção a essa orientação, porque já caiu e foi pegadinha no concurso público Banco do Brasil há alguns anos atrás, tá? Então tenham bastante atenção e tomem bastante cuidado para que você não caia nessas pegadinhas. E é óbvio, né, pessoal? Tenha acesso, né, às questões corretas, que é esse o nosso trabalho aqui na LAC. Outro ponto importante que eu trouxe hoje também, pessoal, para nós falarmos de forma rápida. Artigo 42A do Código de Defesa do Consumidor. Professor, peraí, mas artigo 42A? Isso mesmo. Um artigo, né, pessoal, vamos dizer assim, novo. Ele é do ano de 2009. 2009 houve o seu acrescento junto ao Código de Defesa do Consumidor. Mas qual que é a importância, professor, do artigo 42A no nosso Código de Defesa do Consumidor? É uma parte interessante que também pode ser cobrada no seu concurso público. O artigo 42A, pessoal, nada mais é que uma determinação de obrigatoriedade ao fornecedor, certo? Ou seja, né, ao credor, nesse caso, seja ele pessoa física ou jurídica, que no momento de efetivar a sua cobrança por cartinha, e-mail ou outros meios, ele venha a determinar todos os seus dados nessa cobrança. Então, por exemplo, se você é credor e quer mandar uma carta extrajudicial, uma cobrança para uma determinada pessoa, se eu, credor, sou pessoa física, constar o meu CPF, constar o meu endereço, todos os meus dados. Se eu sou pessoa jurídica, constar o meu CNPJ, constar o meu respectivo meu endereço e todos os meus dados. Por que isso, professor? Para facilitar a vida do consumidor.
Já pensou que de alguma forma chega aquela cobrança numa situação vexatória ou que venha expor você ao ridículo? Você tem como comprovar quem está enviando a cobrança para vocês, beleza? Ou quem está cobrando, né? Então, olha o que fala o artigo 42A. Muito fácil. Em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor, deverão constar nome, endereço e número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, ou seja, CPF, ou no cadastro nacional de pessoa jurídica, ou seja, CNPJ, do fornecedor do produto ou serviço correspondente, né, pessoal? Então, bacana. Vou cobrar? Posso, mas desde que tenha todos os meus dados, para que o consumidor também fique protegido. Ah, professor, mas para aí, o consumidor já está devendo, que se lasque. De forma alguma, pessoal. Mesmo que você, consumidor, esteja devendo, não pode o credor deixar de cumprir estas características obrigatórias estabelecidas pelo nosso Código de Defesa do Consumidor. Bacana, né, pessoal? São alguns pontos interessantes e fáceis que nós não podemos deixar de citar, porque faz parte do nosso dia a dia e também irá fazer parte do seu concurso público. Sei que a partir de agora, qualquer questão que caia referente à cobrança de dívida de consumo, se vocês tiverem atenção nesses pontos principais que nós trabalhamos hoje, você não errará nenhuma questão. Beleza? Então vamos para frente que temos mais material para hoje. Bancos de dados e cadastro de consumidores. Coisa boa, né, pessoal? Famoso SPC Serasa. Quem nunca teve o seu nome lá na SPC, lá no Serasa, lá no Cadim e outros órgãos de proteção? Já tiveram, pessoal, né? Situação chata, complicada. Fala, pô, professor, não consegui comprar mais porque meu nome tá sujo, né? Tá lá no órgão, né? Que negativa. Quando fala SPC, vou até arrepia. Quando fala Serasa, pô, professor, pelo amor de Deus, não fala isso não, porque o meu nome está lá. Hoje, pessoal, nós iremos aprender um pouquinho das regras estabelecidas no CDC sobre o assunto. E é importante nós falarmos sobre isso, que essa matéria não cai no Banco do Brasil quando cobrar direito do consumidor. Despenca. Despenca por quê, pessoal? Hoje as instituições bancárias acabam buscando, né, as parcerias e convênios existentes com esses órgãos para negativar os seus clientes, desde que eles não venham a cumprir com os contratos que vinculou mesmo com a instituição. Descumpriu, deixou de pagar, com certeza terá o seu nome incluso junto aos rolos dos maus pagadores, junto a estes respectivos órgãos, seja SPC, seja Serasa ou outros órgãos afins. Então vamos lá, pessoal. Vamos então, primeiramente, fazer a leitura do caput do artigo 43, que é o artigo responsável no livro do CDC, determinante da situação do SPC e Serasa. O que nos fala? O consumidor, sem prejuízo do artigo 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros, dados pessoais e de consumo, arquivados sobre eles, bem como sobre suas respectivas fontes. Pessoal, primeiro ponto, todo consumidor tem direito a acesso às suas informações. Acabou. Se chegar lá no órgão, ele é obrigado a trazer as informações sobre o seu CPF. Ele não pode impedir que você tenha acesso, porque já está na lei. A lei é bem clara em trazer que eu tenho acesso às restrições junto ao meu CPF, ou que eu tenho acesso às minhas restrições junto ao meu CNPJ, que é a empresa que eu possuo. Então, é o primeiro ponto estabelecido no caput do artigo 43. E continua o parágrafo 1º desse artigo. Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes ao período superior a 5 anos. O que acontece? Todos os dados, pessoal, têm que ser
bacaninha mesmo. Tem que estar lá, ó, de forma simples. O acesso você tem que compreender, tem que ser uma forma que você compreenda. Tem que estar o quê? Em linguagem, né, pessoal? Em português. Por quê? Porque é uma situação, pessoal, de acesso facilitado. Não adianta ele colocar lá um documento que eu não consiga compreender nada, que esteja em outra língua, em inglês, em espanhol. Não, pessoal. Tem que estar em fácil compreensão. Tem que ser o quê, pessoal, né? Informações verdadeiras. E notem este ponto principal que já foi também questão do Banco do Brasil de concursos anteriores. Qual que é o prazo máximo que o meu nome pode ficar restrito junto ao SPC, junto ao Serasa? Pessoal, esse prazo ainda se mantém em 5 anos. Ah, professor, mas eu já ouvi falar, eu li uma reportagem que esse prazo reduziu para 3. Pessoal, esqueça. Temos projetos aí para discutir redução, temos algumas jurisprudências, alguns entendimentos dos tribunais, mas nada ainda veio a trazer a alteração da lei. Então, qual que é a regra que eu tenho caso caia amanhã no meu concurso público? O prazo estabelecido de restrição máxima ou de máximo de negativação junto ao órgão é de 5 anos. O que também chamamos de prazo quinquenal, ou seja, prazo de 5 anos. Ah, professor, essa é fácil, porque eu já tive meu nome lá, não paguei a dívida. Em 5 anos, meu nome deu baixa no SPC. Tá correto, professor? Tá. Só que notem que a lei é bem clara. O prazo de 5 anos é o prazo para a baixa da negativação. Em muitos casos concretos, a dívida ainda pode persistir, certo? O banco pode lhe cobrar, né, ou a instituição X, mas ela não poderá mais te negativar daquela dívida. Então, por isso que muitas vezes para o brasileiro ele fala assim, caducou a dívida. Na realidade, muitas vezes não caducou a dívida, caducou o prazo de negativação junto à instituição. Ela é obrigada, não precisa eu chegar à empresa e comunicar, falar, meu querido, já deu 5 anos, tira o meu nome aí para mim, por favor. Não. Esta retirada, pessoal, ela é automática, ela é de obrigação do fornecedor. Bacana? Professor, e se não retirar o nome em 5 anos? Completou os 5 anos e meu nome está lá. Fui fazer uma consulta em outro local para uma nova compra e o meu nome ainda estava restrito no SPC. O que pode acontecer? Cabe danos morais. Professor, eu sei que eu devo lá. Mas e aí? Não interessa. A obrigação do fornecedor era excluir o seu nome. Não excluiu no prazo estabelecido na lei, que é de no máximo 5 anos, além, né, pessoal, de você em si não ter pago a dívida, ainda caberá uma ação contra a instituição buscando a reparação de danos morais. Então fiquem atentos, vocês consumidores que possuem o seu nome e o prazo já extrapolou 5 anos, busquem os seus direitos. Requisitem judicialmente a retirada de imediato do seu nome e, em muitos casos, ainda discuta a reparação de danos morais. Viu, pessoal? Eu sei que a gente está discutindo aqui como consumidor, né? Você, futuro bancário. Mas, além de ser futuro bancário, que eu tenho certeza que você alcançará o seu objetivo, você também será um consumidor. Lavar que o seu nome esteja negativado indevidamente ou que o seu nome esteja negativado devidamente, mas já decorreu o prazo de 5 anos. Obrigação é dar baixa junto o quê, pessoal? Junto ao seu nome perante o órgão. Bacana? Então vamos lá dar continuidade. Quando eu falo em SPC Serasa, pessoal, nós temos também algumas súmulas. Professor, o que é súmulas? As súmulas são o quê, pessoal, né? Posicionamento dos nossos tribunais. Saiu tantas decisões naquela situação, situações semelhantes, que veio se transformar no que nós chamamos de uma súmula, tá? E súmulas são determinadas por números. E essas súmulas são existentes hoje junto ao STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e perante o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, a nossa instância máxima, certo? Aqui, pessoal, nós temos algumas súmulas específicas que eu, infelizmente ou felizmente, né, nós temos que guardá-las.
porque pode fazer parte do seu concurso. Ela traz uma definição interessante em relação ao SPC Serasa dentro da relação de consumo. E a primeira súmula que eu trouxe para nós, pessoal, é a súmula 385. Uma súmula bacana, interessante, por quê? A súmula 385, meus queridos alunos, ela fala sobre a anotação. Quem tem a obrigação de anotar? Quem tem a obrigação de ir lá incluir o seu nome no rol dos maus pagadores? Porque essa é a grande dúvida que nós temos. Porque às vezes você chega lá e fala, professor, quem que coloca, quem que inclui meu nome lá? Tudo bem que eu fui lá numa empresa X, eu não paguei. Eu sei que meu nome vai ser negativado. Mas é a empresa que inclui? Ou será que é o órgão SPC, o órgão Serasa, que pega o meu CPF e inclui lá no rol? De quem que é essa obrigação? A súmula 385 já estabeleceu essa situação, pessoal. Olha que interessante, ó. Anotação irregular. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, cabe indenização por dano moral, quando pré-existente legítima inscrição. Pessoal, olha que interessante, vou novamente ler. Anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito. Cabimento de indenização por dano moral. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, cabe indenização por dano moral quando pré-existente legítima inscrição. O que acontece, pessoal? Temos que tomar bastante cuidado aqui, certo? Por quê, pessoal? Quando eu falo na súmula 385, eu falo o seguinte, professor, o meu nome foi negativado. Perfeito. Quem que inclui, professor? Como já dito, quem inclui, pessoal, é o órgão. Hoje as empresas ela possuem convênio com os órgãos, SPC, Serasa. A empresa comunica que aquela fulana de tal não pagou, junto ao SPC, por exemplo. SPC pega aquele CPF em virtude do convênio existente, inclui o nome dessa consumidora junto ao rol dos maus pagadores. Beleza, até aí tranquilo. Súmula 385. Professor, estou lá. Meu nome está bonitinho, deixei de pagar a dívida, meu nome foi incluído. Beleza, eu sei que eu estou devendo, ótimo, vai ser negativado. Professor, fui lá e paguei a dívida, excluíram meu nome. Perfeito. Passou uns dias, você foi consultar de novo para ver se estava tudo certinho, tinha uma outra negativação. Professor, mas aquela negativação nova eu não fiz, eu nunca tive relação com aquela instituição. Por que incluíram o meu nome? Você vai pesquisar, investigar fraude. Alguém usou o seu CPF, fez uma compra, não pagou, incluíram o seu nome no rol dos maus pagadores. Esse tipo de inclusão é indevida. É indevida, professor, porque você nunca teve relação com a instituição incluiu você. Ah, porque a instituição não tem culpa, veio um fraudador, não interessa, mas a instituição negativou. Negativou, não comunicou a SPC, a SPC não foi lá e negativou? Perfeito. E aí, o que eu vou fazer? O que vai acontecer? Primeiro, pessoal, olha que interessante. Se no momento que você descobre uma negativação indevida, você já possui negativações pré-existentes, ou seja, negativações anteriores, que você devia, não cabe dano moral. Olha que interessante. Se a negativação foi indevida, perfeito, professor, cabe dano moral, tá? Negativação indevida já está simulado, previsto no STJ, cabe dano moral. Agora, se eu tiver uma negativação indevida hoje, mas já possuir negativações devidas pré-existentes, ou seja, anteriores àquela, não cabe dano moral. Que é um critério até lógico, né, pessoal? Tudo bem que aquela última é indevida. O banco, por exemplo, te negativou e você nunca teve relação com ele. O que adianta o juiz excluir o seu nome aqui se você já tem outras inclusões pré-existentes? Não vai adiantar nada. Então, por isso, nós tivemos a criação de uma súmula nesse sentido, para determinar que se houver negativações pré-existentes àquela indevida, não cabe dano moral. Professor, não tem negativações pré-existentes, só tem aquela que é indevida. Perfeito, cabe dano moral, já simulado junto ao nosso Superior Tribunal de Justiça. Vamos lá, pessoal. Parágrafo 2º do
artigo 43. A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverão ser comunicadas por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. Súmula 359 do STJ. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Ou seja, pessoal, o que quer trazer o parágrafo 2º em conjunto com a nossa súmula 359? Primeiro, antes de negativar o seu nome, é obrigatório comunicá-lo, certo? Quem que tem a obrigação de comunicá-lo, professor, daquela futura negativação? O órgão mantenedor. Lembra que nós acabamos de falar? Quem que é o órgão mantenedor, professor? SPC, é o Serasa. Eles terão a obrigatoriedade de comunicar você de uma futura negativação. Então, por isso que quando você está na sua casa, que chega uma cartinha de cobrança que seu nome vai ser negativado, você já prestou atenção? Nunca é a empresa que você deve que manda. Você pode observar que é o próprio órgão mantenedor, SPC ou Serasa, que lhe envia. Então, notem que a súmula 359 já estabelece essa obrigatoriedade. Então, fiquem bastante alerta. Por quê, pessoal? É eles, órgãos mantenedores, que terão a obrigatoriedade de comunicar. E em si não a empresa. Bacana? Súmula 404. Outro ponto importantíssimo também, pessoal. É dispensável o aviso de recebimento, o famoso AR, que é aquela cartinha, de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados ou cadastros. Pessoal, olha que interessante, não está errado não, certo? Que eu escrevi aqui no nosso slide. É dispensável o aviso de recebimento. Como assim, professor, dispensável o aviso de recebimento? Pessoal, olha que interessante. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz como obrigatório a comunicação do consumidor antes de vir a ser negativado. Perfeito. Mas a súmula 404, me desculpa, a súmula 404 do STJ, estabelece que é dispensável o aviso de recebimento. Então, notem, pessoal, que hoje a instituição bancária, por exemplo, ela não precisa comprovar que a pessoa recebeu aquela cartinha. Ela precisa comprovar que ela enviou essa cartinha ao consumidor, para que ela possa vir o quê? A se eximir de futuros danos morais. Porque nós acabamos de falar, se não comunicou, o professor negativou indevidamente, entra com dano moral. Ou, professor, tudo bem que eu estou devendo, mas ninguém me avisou para mim ir lá e pagar, foi e negativou. Se a empresa comprovar que lhe enviou, ela não precisa comprovar que você recebeu, certo? Porque o AR, pessoal, pela súmula 404 do STJ, é considerado dispensável. Então fica aí alguns conflitos de entendimento se vocês buscarem alguns artigos na internet em relação ao artigo 43 e em relação à súmula 404. Ao mesmo tempo que o artigo 43, 44 do CDC obriga a comunicação, a súmula 404 nos traz que desta comunicação, certo? O aviso de recebimento ao consumidor é dispensável, tá? Então tomem bastante cuidado. Eu quero que vocês também prestem bastante atenção, porque já existem alguns estados no Brasil que já têm leis estaduais obrigando a comunicação do consumidor. Aí vai dar outra briga também. Já estamos verificando que nesses casos, né, as empresas estão buscando ingressar com medidas judiciais, com ações diretas de inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade dessa lei. Tá? Só a nível de conhecimento. Mas regra para o Banco do Brasil, não confunda. A R não é é dispensável. Súmula 404 do nosso Superior Tribunal de Justiça. Vamos lá, parágrafo 3º. O consumidor, sempre que encontrar inexatidão, me desculpem, né, gaguejando aqui, nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 dias úteis, comunicar a alteração dos eventuais destinatários das informações incorretas.
Pessoal, outro ponto importantíssimo. Professor, bacana. Eu sei que é 5 anos o prazo máximo para manter meu nome negativado. Perfeito. Mas, professor, antes dos 5 anos eu vi a dívida, fui lá e paguei. Estava devendo, fui lá e paguei. Qual que é o prazo para exclusão? 5 dias úteis, tá? Pegadinha que já caiu no Banco do Brasil. Pessoal, não é 5 dias corridos, nem 5 dias aberto lá. É 5 dias úteis, tá? Então você vai comunicar ao arquivista. Por que ele fala arquivista? Arquivista é lá, né, pessoal? O SPC, o Serasa, que é o órgão mantenedor. E em 5 dias úteis é o prazo estabelecido para que ele exclua o seu nome junto ao rol dos maus pagadores. Então lembre-se, 5 anos prazo máximo para manter negativado e 5 dias úteis prazo máximo para exclusão do seu nome junto ao rol dos maus pagadores. Bacana? Vamos lá. Parágrafo 5º. Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas pelo respectivo sistema de proteção ao crédito quaisquer informações que possuam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Tá aí, pessoal. Prescrita relativa à relação de débitos, ou seja, 5 anos prescreverá o prazo de negativação. A própria lei já está estabelecendo. Ou seja, 5 anos, meus queridos alunos, tem que dar baixa no seu nome, pagando ou não pagando a dívida. O nome que está restrito tem que dar baixa, para que impeça, para que não dificulte o acesso desse consumidor a novos cadastros, a futuros cadastros. Então notem, né? Deu baixa, subentende que seu nome está limpo de novo junto ao órgão. Então notem, cumpriu 5 anos, órgão obrigado a excluir o seu nome para que não traga nenhum tipo de prejuízo a novos cadastros que você, consumidor, venha buscar junto a outras instituições. Beleza? Outro ponto crucial, pessoal, que eu quero falar sobre o artigo 43 e 44 do CDC, que é sobre o SPC e Serasa, e que eu acho de suma importância e que já veio a ser cobrado em concursos públicos, é o seguinte. Professor, o senhor falou de tudo, falou dos prazos, eu entendi, ótimo. Mas lá no meu concurso público me perguntar o seguinte, seja do Banco do Brasil ou outro que eu esteja fazendo. Se eu for lá no órgão, seja SPC, seja Serasa, cheguei lá, tranquilo, bacana, moço, quero uma certidão do meu CPF. Chega lá, o órgão fala, eu não vou te dar certidão. Por quê? Porque eu não fui com sua cara, não vou te dar. Some daqui, tchau, vaza, tchau, tchau, tchau. Fala, mas meu querido, eu preciso da certidão, tem que ver como que está a minha situação. Não vou te dar. Aí eu falo assim, vai procurar os seus direitos. Quem nunca escutou uma frase como essa? Vá procurar os seus direitos. Até dói, não é verdade, pessoal? Né? Dá uma vontade já de brigar. Muitas pessoas não. Chega e fala, não, vou embora, vou procurar alguém que possa me orientar. Concurso público já perguntou. Qual que seria a medida cabível, então, professor? Porque se o órgão restringe as minhas informações, como que eu posso ter acesso a essas informações por uma medida judicial? Qual que seria essa medida? Perguntinha clássica de concurso. Aqui, pessoal, nós teremos um remédio constitucional conhecido como HD. Não é HD de computador, não, tá, pessoal? Chama HD para resumir. É o nosso famoso habeas data. O que é o habeas data? É um remédio constitucional para que você tenha a possibilidade de acesso às informações que venham a ser o quê, pessoal? Restritas por esses órgãos de proteção. Porque nós já lemos que é obrigatório, ele não pode esconder, ele tem que trazer todas as informações verdadeiras. Se ele não traz, se ele restringe esse acesso a você, que é proprietário daquele CPF, cabe medida judicial, chamada habeas data. O grande problema do concurso público foi o seguinte. Tudo bem, professor, acabei de guardar aqui que cabe o famoso habeas data, o HD. Perfeito. Só que o habeas data, sem querer se aprofundar, só porque a gente tem uma noção, ele é produzido, pessoal, somente quando nós falamos em instituições públicas. Eu não posso ingressar contra instituição privada, ingressar com habeas data. O remédio constitucional só é cabível em relação a instituições públicas.
Aí veio alternativa nesse sentido. Aí a grande pergunta, o SPC, o Serasa, quando ele restringe a sua informação, ele não quer ceder essas informações a vocês, caberia o habeas data? Caberia o HD? Caberia essa medida judicial? Aí vem a pergunta, peraí, professor, o SPC, o Serasa, é considerado um órgão público? Poxa, professor, agora você me pegou, hein? Ficaria perdido. O que eu iria fazer? Pacífico e tranquilo. Determinação estabelecida pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, artigo 43 e 44 do CDC. Cabe ao HD, cabe ao habeas data em relação ao SPC Serasa. Por quê, professor? Porque essas instituições têm caráter público. Está lá na lei, pessoal, não precisa ficar decorando. Olha que interessante. Veio a alternativa na prova de vocês. Houve a restrição ao acesso às informações. Foi judicialmente buscar habeas data contra a SPC Serasa. Por quê? Porque os mesmos possuem caráter público, ou seja, equiparam-se a instituições públicas. Beleza, pessoal? Olha que interessante, né? Pensei que vocês iam ficar presos nessa pegadinha. Então, alguns concursos públicos estão incluindo essa pegadinha e tem pessoas que podem vir a cair. Então, tomem bastante cuidado, tenham bastante atenção nesse sentido. Certo, pessoal? Então, esses foram os pontos que eu queria trazer hoje na nossa aulinha, para não ficar também, né, desgastante, para que você tenha uma aula rápida, tenha acesso às informações e comece a trabalhar com os outros conteúdos para que a gente tenha a possibilidade também de trazer novos conteúdos em aulas futuras para a gente arrebentar nesse concurso do Banco do Brasil. Tá aí o meu e-mail, vocês me conhecem, qualquer dúvida, vamos nos comunicar. Temos também as redes sociais, né? Quem quiser lá me incluir, é só buscar Professor Silvio Soares, né? Professor Silvio Soares, Rede 2, Professor Silvio Soares. Temos também a fanpage, né, Professor Silvio Soares. Quem quiser lá incluir, mande um recadinho. A fanpage foi construída no intuito de trazer aí informações sobre direito do consumidor. Temos matérias bacanas lá, né, artigos novos, para que a gente possa interagir. Então é interessante, espero que você possa participar conosco e com certeza obter o nosso resultado positivo, que é a aprovação junto ao Banco do Brasil. Beleza, galera? Obrigado muito hoje pela atenção de vocês. Espere e aguardo vocês para as nossas novas aulas, nossas videoaulas. Beleza? Qualquer dúvida, o professor Silvio Soares estará à disposição de todos vocês. Um grande abraço e aguardo a próxima aula para que a gente arrebente no Banco do Brasil. Tchau, tchau e até mais.